Paz e graça aos amados irmãos. Eu sei que nós hoje estamos agradecendo a Deus pela vida das mães, mas o que é que um pai, um avô, pai e avô não faz, não é? Por uma filha, e tem que andar de pazinho, o casal, bonitinho, arrumadinho, e muito agradecidos a Deus pelas bênçãos. Nós oramos a Deus diariamente, pelas filhas, pelos genros filhos, e nesse momento agora, pela gravidez, que Deus esteja abençoando. Eu queria fazer uma pergunta a você, mãe. Nós estamos vivendo dias meio conturbados e complicados. Eu já vi gente dizendo assim, não, eu não gerei nenhum filho, mas eu sou mãe de pet. Mãe de pet. Eu digo, rapaz, o mundo está perdido mesmo. E aí alguém chega e faz, e você é avô de pet. Não se referindo a mim, certo? Eu já vi gente olhando para pai e mãe, dizendo assim, vocês são os avós do meu pet. Eu sou a mãe do meu pet, vocês são os avós de pet. Até hoje eu estou procurando na Bíblia, mas se você encontrar, por favor, me avise. Porque eu já li várias vezes a Bíblia, mas não toda, mas não encontrei. Ainda estou procurando. Mas eu queria fazer uma pergunta a você, mãe. Você seria capaz de dar o alimento, em vez de dar ao seu filho ou à sua filha, você seria capaz de dar este alimento a cachorros? Pode levantar a sua mão. Se você seria capaz de tirar o alimento dos seus filhos e dar aos cachorros. Pode levantar a sua mão. Deise pode baixar, eu estou vendo daqui, ok. Dal pode baixar também, Beth também, irmã Naldira também. Nossa, quantas mães sensíveis, não é? Não, uma já sinalizou assim, ó, não. De cara fechada, não vou nem rir para o pastor não achar que eu seria capaz de dar o alimento. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler esse texto, depois nós vamos orar com nossas crianças, e elas vão estar saindo, porque estarão retornando, trazendo-nos também uma mensagem para as nossas mamães. Mateus, capítulo 15, os versículos de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Se você puder, vamos colocar de pé. Mateus 15, 21 a 28. Eu peço que você nos acompanhe silenciosamente, mas com muita atenção. Mateus 15, 21 a 28, nos diz a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças, elas vão sair por essa porta lateral. Eu vou pedir
Que essa porta de madeira seja aberta, isso. Vão ficar aqui na frente e vão sair pela porta lateral. Esperem para a gente orar com as crianças, professores, professoras. Vamos orar por elas, pelo nosso departamento infantil, por nossas vidas, pelas mães nesse momento. Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos pelo exemplo desta mulher cananeia. Pelo exemplo, ó Deus, de virtudes que precisam estar em cada coração que se aproxima do teu Filho Jesus, virtudes que precisam ser trabalhadas nas nossas vidas, como discípulos, seguidores do Senhor Jesus. E neste dia, Pai, em que agradecemos ao Senhor pela bênção de termos uma mãe, de podermos chamar alguém de mãe, com respeito, com honra, com cuidado, com amor. Nós, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito, por graça e misericórdia, cujo fruto é também amor, seja Ele, Senhor, que aplique aos nossos corações a Tua palavra. Que cada mãe aqui, Senhor, seja abençoada por Ti, ó Deus, por Tua palavra. Tenha os seus valores revigorados para a glória do Teu nome. Como homens, possamos, e como famílias, e como igreja, possamos aprender com o exemplo desta mulher, como o Senhor Jesus falou. Que o Teu nome seja exaltado na vida de cada mãe, e que o Senhor possa usar cada mãe para o louvor da Tua glória. Nós te bendizemos e te adoramos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Às vezes em casa eu faço algumas perguntas que são perguntas testes, às vezes para as filhas, às vezes para a esposa. E quando Damaris era muito pequena, eu lembro que, pensando e estudando esse texto, eu lembro que certa vez perguntei, estava no quarto de estudo, acho que talvez Solange estivesse na sala ou no quarto, nosso quarto, e eu perguntei em voz alta, Solange, você seria capaz de tirar o alimento da nossa filha e dar a cachorros? E eu sei que a resposta foi negativa, não sei se ela, não lembro agora, logicamente, dados tantos anos passados, se ela disse, de jeito nenhum, alguma coisa assim. E de repente eu não sabia, Damaris estava no quarto dela, estava ouvindo, e aí ela chegou e ela gritou de lá, graças a Deus, é. Que bom que a gente tenha mães que tenham condições e capacidade de discernir aos filhos, e aos animais, com todo respeito, todo carinho que precisamos ter, porque como animais também são criaturas que precisam de cuidado. Mas é preciso, então, discernir um pouco, como o texto aqui nos apresenta. Jesus havia deixado a terra de Genezaré, onde ele havia feito muitas curas, discutido com escribas, fariseus, questões da lei. E o evangelista Marcos, nós lemos aqui em Mateus, mas Marcos também registra, lá no capítulo 7, dos versículos de 24 a 30, ele registra que Jesus havia procurado, naquele mesmo contexto, ele havia procurado uma casa para repousar, e ele havia se deslocado para uma casa na região, nas terras de Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano, a região onde hoje é o Líbano. No caminho para chegar até a casa, uma mulher cananeia, das terras de Canaã, e o povo cananeu havia sido expulso por Josué, quando Deus mandou que o povo entrasse na terra prometida e pudesse então se apossar da terra. Josué expulsou aqueles povos cananeus por ordem do Senhor e exercendo o juízo de Deus. Uma mulher cananeia aparece ali no cenário. Naquela caminhada de Jesus com os apóstolos, procurando um lugar para descanso, essa mulher rouba a cena, se podemos dizer assim. Essa mulher vai apresentar, era uma mãe, e ela vai apresentar, então, vai nos apresentar pelo menos 3 virtudes. Nós temos várias virtudes aqui.
várias virtudes. Pelo menos 3 virtudes eu gostaria de destacar olhando para este texto. Entendendo que são virtudes que precisam sim estar no coração das mães, mas também no coração dos pais, dos filhos, de todos nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. Mas é esta mulher que vai ser exemplo dessas virtudes para as nossas vidas. E quero deixar nesta manhã esta mensagem. A primeira virtude, irmãos, é a virtude da humildade diante dos poderosos. Diante de poderosos, essa mulher, ela então nos transmite a virtude da humildade. A Bíblia diz aqui, Mateus registra, que ela era uma mulher que estava clamando ao Senhor Jesus Cristo. Ela não estava dando ordem, ela não estava ali se sentindo a toda poderosa, ou a empoderada, não, nada disso. Ela estava clamando, ela tinha uma necessidade urgentíssima. E ela se volta para o Senhor Jesus para clamar. Ela não era judia, ela não era do povo de Israel, como a Bíblia diz, era mulher sírio-fenícia, era uma mulher cananeia, dos povos cananeus expulsos pelos judeus, pelos israelitas. Ela vai clamar a um mestre nitidamente reconhecido como israelita. Marcos capítulo 7 registra que ela prostrou-se diante do Senhor Jesus. Ela prostrou-se. Mateus não registra, ele registra a adoração, mas ele não registra esse detalhe que Marcos, então, inspirado pelo Espírito Santo, coloca. Ela prostra-se diante do Senhor Jesus Cristo. É mais um sinal da sua humildade. E aqui Mateus registra que ela, então, adora ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou. Sendo ela cananeia, não sendo ela israelita, ela se prostra, ela se curva e ela adora a Jesus ali como mestre. A sua humildade ainda estava por revelar-se, maior ainda, junto à sua fé. É preciso, irmãos, que se diga que humildade não era uma virtude cultivada naquela época. Nem era cultivada pelos judeus, que se sentiam melhores do que os demais povos. Por exemplo, não era cultivada pelos filósofos, pela maior parte dos filósofos, que entendiam que humildade, ser humilde, se submeter, ser alguém simples, era sinal de fraqueza. Era sinal de fraqueza. Os gregos entendiam esta humildade como fraqueza. Também não era aqui uma falsa modéstia, não, ela estava sendo sincera. Ela estava se colocando como uma pessoa verdadeiramente humilde diante do Senhor. Então, a primeira virtude que eu gostaria de dizer que nós precisamos ter como cristãos, e você, mãe, como isso é importante, é num contexto de empoderamento feminino, onde Deus muitas vezes está fora disso, onde esse empoderamento, esse poder, essa força, esse poder, essa força, esse dinamis, a mulher precisa entender que não é dela. Não é dela. Que você dê a Deus a honra, a glória, o louvor. Esse poder que você tem é dado por Deus. É fruto da imagem, da imago Dei, como diziam os teólogos, da imagem de Deus, ainda que manchada pelo pecado. E que nós precisamos, então, deste valor da humildade. Mas há uma segunda virtude que esta mulher nos ensina. Não só a humildade diante dos poderosos, mas ela nos ensina a determinação diante da rejeição. Observe como Mateus coloca isso, a determinação dessa mulher, diante
da rejeição. Olha o que diz o versículo 23. Depois dessa mulher estar clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus foi lá e curou, então, a filha. Deu ordem e a filha foi curada. Foi isso que ele fez? Não. Ele consolou e disse a ela que era só uma questão de alguns poucos minutos, depois dada a ordem dele, e a filha dela estaria curada. Foi isso que ele disse? Não. Olha o que a Bíblia diz no versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Essa mulher podia ter entendido como uma rejeição de Jesus. Jesus não dava uma palavra, e essa mulher estava atrás dele e dos apóstolos, clamando em favor de sua filha. Parecia que Jesus não tinha sentimento, parecia que Jesus não se importava com aquela mulher, mas ela não desistia. Ela não desistia. Ela estava clamando ao Senhor Jesus Cristo. Como se não bastasse ela não ter uma resposta do Mestre. O versículo 23 completa dizendo: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram a ele: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, primeiro os discípulos disseram: Senhor, despeça essa mulher, despede-a. E eles justificaram por quê? Porque ela vem clamando atrás de nós, o que dá a entender pelo texto claramente, que não foi simplesmente uma fala só da mulher, mas que a mulher já vinha clamando, caminhando com eles, e clamando, e clamando, e clamando, e insistindo. E aquilo incomodou os apóstolos. Jesus calado, não respondia nada, não fazia nada, estava na direção da sua missão de levar a palavra aos israelitas. A mulher, mãe ali, e você sabe como é mãe, não é? Você sabe como é mãe, quando ela está desesperada, quando ela quer ver um negócio resolvido. Eu sou pai, viu? Eu sei o que é ter uma mãe e o que é ter uma esposa mãe, que podia ser esposa e não ser mãe, mas uma esposa mãe. E aí insiste e fala, ainda que com amor, tanto a mãe como a esposa, ainda que com amor, mas fala, insiste, e dá um tempinho, e volta. Enquanto não vê aquilo resolvido, ela está lá, perseverando, e louvado seja Deus pela perseverança e determinação dessas mães. Os discípulos se incomodaram. Senhor, despeça essa mulher, ninguém aguenta mais. É como se o senhor está tão tranquilo. Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Agora tinha uma tempestade de uma mulher, mãe, atrás dele, atrás dos apóstolos. E é como se os apóstolos dissessem: não está aguentando mais não. Despeça essa mulher. Faça alguma coisa, ninguém aguenta mais. Era um incômodo para os apóstolos. Com certeza Jesus estava tranquilo. Do mesmo jeito, eu repito, que ele dormiu no meio de uma tempestade do barco, cansado que estava. Para ele aquilo não era problema. Até porque não só sendo, e não tem como separar as duas naturezas, humana e divina, não só sendo homem, ele não era surdo, ele estava ouvindo. Ele estava contemplando como homem também a necessidade, o clamor daquela mãe em favor de sua filha. Mas como Deus, ele sabia o que ia fazer. A determinação dessa mulher a faz adorar o Senhor Jesus Cristo. A determinação daquela mulher a faz persistir no seu pedido. Ela queria ver um problema resolvido. E não era um problema qualquer, era sua filha endemoniada. A perseverança e determinação daquela mulher a faz dialogar com o Senhor Jesus, aclamar. Nós precisamos de mulheres que sejam determinadas em tudo aquilo que entendam que é justo, que é correto, que é bíblico, que seja a vontade de Deus. Nós precisamos da virtude desta mãe aqui, cananeia. A virtude da determinação diante da rejeição. Ela sofreu a rejeição dos apóstolos, sim, mas ela não desistiu.
ela estava determinada. Então, a primeira virtude, a humildade diante dos poderosos. A segunda virtude, a determinação diante da rejeição. Mas há uma terceira virtude que foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. É a virtude da fé diante da indiferença. É a virtude da fé diante da indiferença judaica. A situação da filha, daquela mãe, revelaria então a sua grande fé. A fé no Messias enviado. A fé no Cristo enviado. A fé no Salvador enviado por Deus. Lembre-se, ela era uma mulher não do povo de Israel, que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia a palavra de Deus escrita até aquele momento. Ela era uma mulher cananeia, de povos pagãos, Mas ela foi, de fato, demonstrar aqui a fé no Messias, no Cristo prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Predito, profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. E foi profetizado com o título que ela usou aqui. O que demonstra que ela tinha algum conhecimento do Antigo Testamento. A palavra de Deus nos diz no versículo 22, se você olhar: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, lá de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O título que ela usa, Senhor, olha a expressão agora, filho de Davi. Ela não diz simplesmente Senhor, Rabi, mestre. Qualquer um poderia chamá-lo de mestre. De fato, ele o era. Mas a expressão que ela usa aqui, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi. Esse era um título messiânico. Este era um título que apontava para Jesus como o Filho de Deus, como aquele escolhido que viria da linhagem de Davi, como a Bíblia fala no Antigo Testamento, que o Messias, o Salvador, o ungido, o escolhido de Deus, viria da linhagem de Davi. E é por isso que Mateus faz o registro da genealogia de Jesus, mostrando que Davi estava na família de Davi, que Jesus estava na genealogia, na família de Davi, para mostrar, ele é o rei dos reis, é a sua realeza que se destaca. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 25, a palavra de Deus vai nos dizer, ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. É uma declaração de fé, em reconhecê-lo mais do que um mestre. Não, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o filho de Davi, ungido de Deus, o escolhido, o Salvador que devia vir ao mundo. Jesus cita então um ditado da época. No versículo 26, então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Era um ditado bem conhecido. Não é correto, não é ético, não é bom. Uma mãe e um pai não devem tirar o alimento dos filhos e dar aos cachorrinhos. Com a sua humildade, com a sua fé, ela não discute com o Senhor Jesus Cristo sobre os cachorrinhos. Pessoas poderiam interpretar e entender como de fato é, que Jesus estaria a dizer, olha, estaria chamando pelo fato dela e da filha não serem do povo de Israel. E alguns poderiam entender como um demérito, ainda que Jesus, ao usar essa expressão cachorrinhos, ele estava usando uma expressão para aqueles cachorros pequenos, enquanto ainda pequenos, de colo, de estimação. Nem para estes, uma mãe ou um pai deveria tirar o alimento.
e dar a eles. Tirar dos filhos, não. Mas ela não questiona isso com Jesus, o fato de estar sendo comparada aos cachorrinhos, ainda que eu acredito que você não gostaria, que seus filhos, eu não gostaria, pelo menos na nossa cultura, que os nossos filhos fossem comparados nem mesmo a cachorrinhos de colo. Imagina que você que cria cachorros, e quando era solteiro nós tínhamos uma cadela, Kelly, lembro como se fosse hoje. Quando ela morreu, foi uma tristeza na casa. E ela era cadela, gerava filhotes, então era uma festa quando estava ali vários cachorrinhos. Mas ninguém gostaria, dizia assim, engraçado, seus filhos eles gritam feito cachorrinhos, ladram, não é isso? Ninguém gostaria de ver um negócio desse. Ninguém gostaria de ter os filhos comparados, mesmo que fossem cachorrinhos de estimação. Mas ela não discute com Jesus sobre isso. Ela não questiona os desígnios de Deus. A fé dessa mulher descansa no Deus único e verdadeiro. Muito pelo contrário, ela concorda com o Senhor Jesus. E aí ela acrescenta que ela não estava atrás de tomar o pão dos filhos, porque Jesus havia dito que ele tinha uma missão, ele tinha que pregar o evangelho. Naquele momento, não era para ele parar e dar atenção aos povos cananeus, aos pagãos, não. A missão dele naquele momento era levar o evangelho aos filhos de Israel. Depois viria o tempo dos gentios, dos povos pagãos. Mas naquele momento ele estava se dirigindo, ele tinha uma missão de levar o evangelho aos filhos de Israel. E é por isso, então, que Jesus nos diz, no versículo 24, quando ele responde àquela mulher, depois dos apóstolos estarem tão incomodados, no versículo 24, a Bíblia diz, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fui enviado para pregar o evangelho ao povo de Israel. Nesse momento não é se preocupar em pregar o evangelho a todas as nações. Viria o tempo, viria o momento. Gentios e pagãos estariam conhecendo a mensagem do evangelho, como vários deles conheceram. Mas aquele momento era o momento de levar o evangelho, a mensagem do evangelho ao povo de Israel. E ela concorda com isso. Ela concorda. Ela vem e adora, Senhor, socorre-me. Então, depois que ele fala de não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, versículo 27 diz, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela diz, não, Senhor, eu não estou querendo tirar o pão dos filhos. Não, Senhor. Para mim bastam as migalhas. Para mim bastam as migalhas. Eu não quero desviar o Senhor da sua missão, de cumprir os propósitos de Deus, sim, para o povo de Israel. Ela concorda. Como quer dizer, não tem problema. Não tem problema o Senhor nos comparar a cachorrinhos. Não tem problema, Senhor. Porque as migalhas que caem da mesa do povo de Israel, com essas migalhas, nós nos alimentamos. É suficiente para a gente. A gente não quer algo demais, como o que o povo de Israel estaria ali para receber. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 16. O sábio vai ali nos dizer, Provérbios 15, 16, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Parecia que essa mulher estava nos fazendo pensar nesse texto de Provérbios. Senhor, as migalhas são suficientes. Se o Senhor permitir que essas migalhas nos alimentem como cachorrinhos, isso já é suficiente para nós, Senhor. Que maravilha. E então ela recebe de Jesus um grande elogio. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquele momento. Jesus disse, grande é a sua fé. Jesus elogiou a fé daquela mulher. E louvado seja Deus por isso. A fé dela estava posta no Deus único e verdadeiro. A fé dela estava posta naquele que era o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o Salvador. Senhor, filho de Davi. A fé dela estava posta na pessoa certa. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Até hoje é pregado sobre esta mulher, sobre a sua fé. Ela recebeu, por fim, o elogio do Senhor Jesus. Grande é a tua fé. Mas não só isso, não só o elogio, não. Ela recebeu o atendimento do seu pedido. Jesus foi gracioso e misericordioso e curou a sua filha. Lembre-se, ela estava, diz a Bíblia, horrivelmente, não levemente, horrivelmente endemoniada. Nós precisamos de mulheres assim. Mas não só mulheres, mas homens também. Mulheres nas quais Deus esteja desenvolvendo a virtude da humildade diante dos poderosos. Mulheres nas quais Deus esteja desenvolvendo a determinação diante da rejeição. E mulheres nas quais Deus esteja desenvolvendo fé diante da indiferença. Humildade, determinação ou perseverança e fé. Precisamos de mães assim. E louvado seja Deus por isso. Agradeço muito a Deus pela mãe e pela esposa, pelas avós e por tantas mães que Deus tem nos concedido, que demonstram essas virtudes. Elas não são perfeitas, como nós homens também não somos. E nós precisamos ajudar uns aos outros, como igreja do Senhor Jesus, a que tenhamos essas virtudes do alto, empoderamento do alto, para que possamos ter a humildade, a determinação e a fé como virtudes para as nossas vidas. Há um costume chinês de a cada ano novo, cada filho do mais novo ao mais velho, fala-se, vai até a casa de sua mãe, levando um presente para agradecer-lhe por tudo que ela fez por ele e pedir a sua bênção para o ano novo. Eu partilho da mesma ideia de que agradecer a Deus pelas mães não pode ser só de um dia. Nós o fazemos nesse dia, socialmente. Mas nós precisamos lembrar das mães, já que hoje comemora-se o Dia das Mães, estou esquecendo um pouquinho os pais. Mas nós precisamos lembrar das mães ao longo de todos os dias do ano, para que as mães não tenham atenção apenas em um dia do ano. Apenas em um dia do ano. Da mesma forma, como ainda mais precisamos lembrarmos-nos do Senhor, não só no dia do Senhor, como hoje, não só no primeiro dia da semana. Eu gosto muito daquele canto quando ele diz, quero dar-te todos os dias dos meus anos, todos os dias, todos os dias. E neste dia em especial nos alegramos, que coisa boa, a gente vai estar reunido como igreja, a gente vai adorar o Senhor, vamos estar juntos no dia do Senhor, vamos estar nesse domingo adorando ao Senhor, manhã, noite, vamos estar bem dizendo ao Senhor, que bênção, que maravilha estarmos juntos, sim, mas todos os dias, que na segunda-feira o respirar nosso seja o Senhor, a luz a brilhar na nossa janela, seja a lembrança de que o Senhor renovou sobre nós as suas misericórdias, assim como também sobre você, mãe. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a todos nós.